Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira e vou analisar a rodada. Ah, Botafogo, por que você não fez a sua parte, hein? A rodada foi muito boa. Se tivéssemos conseguido uma vitória, estaríamos na mesma posição, porém, a apenas 2 pontos do G8 do Campeonato Nacional. Mas os resultados até que nos favoreceram e o Botafogo continua com a mesma distância, para cima e para baixo. Vou mostrar aqui os resultados desta rodada, a tabela e o que a gente tem para a próxima rodada do Campeonato Nacional. Tudo isso dentro desse nosso Almoço com TF. Vou rodar a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. TF pequeno, tabela do OneFootball bem maior aqui para a gente acompanhar os resultados da rodada. 26ª rodada teve seu final ontem, mas os jogos foram os seguintes. Vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Atlético Mineiro 1, Red Bull 1, essa partida logo no começo da semana. Internacional 1, Cuiabá 0. Ceará 2, Santos 1. Fluminense 2, Fortaleza 1. Palmeiras 2, Juventude 1. Botafogo 0, Juventude 0. Avaí 1, Atlético Paranaense 1. São Paulo 1, Corinthians 1. Coritiba 2, Atlético Goianiense 0 e Goiás 1, Flamengo 1. Foram quantos empates nessa rodada? Vamos ver, 2, 3, 4, 5. Metade dos jogos terminaram empatados. Isso tem sido uma constante no Campeonato Brasileiro e é algo que mostra, né, que uma vitória pode fazer toda a diferença, pode colocar ali na parte de cima da tábua de classificação. Vou colocar aqui a tabela para a gente acompanhar como está o Campeonato Brasileiro. Primeiro colocado, Palmeiras com 54 pontos. Segundo colocado, Internacional. Acho que só uma catástrofe tira o título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Internacional na segunda posição com 46 pontos, o Flamengo em terceiro com 45, o Fluminense em quarto com 45, Corinthians em quinto com 44, o Atlético Paranaense em sexto com 43, Atlético Mineiro na sétima posição com 40 e o América Mineiro na oitava com 36. A partir daqui entra a nossa briga. A diferença continua a mesma, vocês vão poder acompanhar aqui agora. O Botafogo segue a 5 pontos do G8. Era a chance ontem no confronto direto de tirar ali 3 pontos de diferença para a equipe mineira. Porém, o Botafogo não fez a sua parte dentro de casa e continua a 5 pontos atrás deste time. Goiás, que não venceu, empatou em casa, está em nono com 36 pontos. O Santos na 10ª posição com 34. O Red Bull na 11ª com 33. O Botafogo na 12ª com 31. O São Paulo na 13ª com 31. E o Tricolor no Morumbi, pelas falas ontem do técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva que aconteceu lá no estádio do Morumbi após o Clássico, o foco do São Paulo vai ser realmente a Copa Sul-Americana, mesmo ali flertando com o risco de Z4. Acho que o São Paulo é um time que está focando tudo ali para conseguir o título da competição internacional. O Ceará, que venceu, está com 31 pontos, a nossa mesma pontuação, porém o Botafogo tem 2 vitórias a mais. O Fortaleza na 15ª, vem de 2 derrotas, perdeu para a gente, perdeu para o Fluminense, está na 15ª com 30 pontos, aquela arrancada está um pouco ali freada, perdeu 2 jogos seguidos. O Coritiba na 16ª posição com 28, o Cuiabá na 17ª posição abre o Z4 com 26, o Avaí na 18ª com 25, o Atlético Goianiense com 22 pontos e o Juventude com 18. Atlético Goianiense e Juventude, olha, acho que já estão indo ali rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. E você tem um Avaí, Cuiabá, Coritiba ali, daquela briga ferrenha, e o Botafogo um pouco mais com aquele respiro. Continuo acreditando que com aproximadamente 40, 41 pontos as equipes estejam fora de qualquer risco do rebaixamento. O Botafogo precisaria de mais 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas a gente viu que a diferença continua a mesma, para cima e para baixo. Vamos olhar aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro para a gente ter uma noção de que o Botafogo pode fazer. 27ª rodada, Avaí e Atlético Mineiro. O Avaí desesperado, precisando de uma vitória. O Atlético Mineiro também desesperado porque não consegue engrenar. Esse ano faz um campeonato muito ruim. Botafogo e Coritiba, jogo no estádio Newton Santos, sábado às 19 horas. É vencer ou vencer, mais uma partida que a gente precisa vencer ou vencer. A gente vai abrir do Coritiba, que é uma equipe que está ali próxima ao Z4, e a gente pode pensar em alcançar alguma coisa à frente da tabela. É um jogo, de novo, olhando para as duas beiradas da tábua de classificação. Red Bull e Goiás, uma partida de G8, de 2 equipes que estão brigando pelo G8. Red Bull com uma campanha de oscilação e o Goiás está ali invicto a alguns jogos e é um time que costuma se dar bem jogando
contra adversários que vão para cima. E depois nós teremos... O empate seria maravilhoso nesse jogo se o Botafogo conseguir vencer o Coritiba. Fla-Flu, esse jogo ali na parte de cima da tabela. Ceará e São Paulo. Vamos ver como o São Paulo vai se comportar nessa partida, porque é um confronto direto para eles também, em relação ali a acabar com qualquer risco de rebaixamento. É outro jogo também com uma carinha de empate. Juventude e Fortaleza, a equipe do Rio Grande do Sul jogando as suas últimas expectativas do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tentando ainda ficar mais longe do Z4 e sonhando com o G8. América Mineiro em Corinthians, um jogo em que o América vai pegar um time que tem características bem parecidas com a dele, de jogar ali com uma linha um pouco mais forte. É um jogo que tem muita cara de empate. A gente tem que entender o que o técnico corintiano vai fazer, se ele vai poupar ou não, porque tem o jogo pela Copa do Brasil nesta semana. Palmeiras e Santos, o Palmeiras pegando o Santos, que também é um rival para G8, Atlético Paranaense e Cuiabá, e Atlético Goianiense e Internacional. Vendo essa tabela, o Botafogo pode se dar bem em relação a uma aproximação das equipes ali da parte de cima, mas precisa fazer a sua parte, que é vencer dentro de casa. E isso causa um pavor na gente, porque não temos conseguido cumprir ali o nosso papel. Mas esta rodada mostra que o Botafogo, a próxima, né, no caso a 27ª, o Botafogo novamente tem uma boa chance de se aproximar ali do G8 e até mesmo subir algumas posições. Porque se a gente tivesse vencido ontem a equipe do América Mineiro, nós não teríamos passado o Red Bull. Nós estaríamos ali com os mesmos 33 pontos, mas o saldo de gols seria ali um critério de desempate, a equipe paulista estaria na nossa frente. Mas, visando a próxima rodada, com os confrontos diretos, o Santos perder o seu jogo e o Red Bull não vencer a sua partida, o Botafogo talvez possa chegar ali na 10ª posição na próxima rodada e secando os adversários ali de cima para ter uma aproximação. Isso, eu vou continuar acreditando no G8, sou confiante e pelo que a rodada mostrou, ainda dá para sonhar, porque eu acredito que o Botafogo tenha mais time que América Mineiro, Goiás, Santos. Eu acho que tem um time nivelado com Red Bull e pode brigar certamente com Ceará e Fortaleza. Acho que são essas equipes que hoje brigam pelo G8. América, Goiás, Santos, Red Bull, Botafogo, Ceará e Fortaleza. Dá para sonhar. Botafogo, mas Botafogo tem que fazer a sua parte. Louco Abreu falou sobre a sua idolatria, né? Sobre o sentimento que ele vê em relação aos torcedores botafoguenses e também sobre esse novo Botafogo. Ele esteve no Newton Santos, ontem foi bem bacana, o setor oeste inferior e o superior. Quando os torcedores viram o Louco Abreu, rolou lá, é o louco, é o louco. É muito carinho, né? Que o torcedor alvinegro tem pelo centroavante uruguaio, ex-centroavante uruguaio e agora técnico. Isso ficou ali demonstrado no estádio Newton Santos. Vejam as falas do Louco ontem a Botafogo. Eu acho que a gente precisava, né? Normalmente a gente sempre fala da história do Botafogo, a história rica, a história importante, os jogadores da Copa do Mundo, mas eu acho que a gente tinha que elevar o nível, principalmente para a garotada que está chegando, tem uma estrutura acorde ao que o Botafogo precisa, para você competir, não só um ano. Cada ano, cada competição, seja Carioca, seja Brasileirão, seja Copa do Brasil, seja Sul-Americana, Libertadores, você tem uma estrutura para competir em alto nível. E acho que o caminho que o Botafogo está pegando nesse momento, e daqui a 1, 2, 3, 4 anos vai ser melhor ainda, acho que é o que a gente precisava. E principalmente para o treinador que chega ter condições para poder exigir como tem que ser feito um time competitivo, um time dinâmico, com intensidade, mas você precisava uma estrutura acorde, com tranquilidade, com paz, com harmonia. E acho que lá no CT do Botafogo que eu fui, vai caminho para ficar de alto nível. É isso, estamos juntos. Mais um almoço com o TF chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta aqui com o nosso Noite Alvinegra. Tamo juntos, valeu, fui.